Oi pessoal, tudo bom? Como vocês sabem, eu estive pescando 4 dias inteiros de pesca aqui no Lago do Manso. Eu estou hospedado aqui no Manso Fishing Resort e eu quero contar um pouquinho para vocês o que aconteceu, como é que foi essa minha experiência e quais foram as moscas, enfim, fazer um breve relato. O Lago do Manso é uma represa gigante, muito grande mesmo. E ela tem muita estrutura. É um lago que varia de acordo com a liberação da água, então ele varia a sua altura. E quanto mais ele vai abaixando, vai aparecendo estruturas interessantes, estruturas novas, que podem ser pedrais, podem ser bancos de areia, árvores, galhos e uma série de estruturas. Todas elas são muito boas para pescar o tucunaré. Eu vim aqui só por causa do tucunaré. Existem outros peixes, mas eu estou focado no tucunaré. O tucunaré ele foi introduzido aqui nesta represa. O tucunaré não é desta bacia. E nessa introdução foram colocados o amarelo, o azul e o pinima. Então são 3 espécies que foram introduzidas aqui para que a gente pode pescar. Elas já estão aqui. Peguei muitos amarelinhos, amarelos de 1 quilo, 1 quilo e pouco, bastante, muito peixe. Peguei muitos azuis e peguei 2 pinimas, né? São as espécies que eu peguei. Pinima eu peguei menos, parece que tem menos, tá em desenvolvimento, mas foi o que eu peguei, foi o que constatei aqui. Os amarelos são muito divertidos, porque eles dão show. Eles têm o mesmo comportamento que os amarelos que a gente pesca lá nas represas do Sudeste. Então, é um peixe bem gostoso de pescar, vale a pena, é uma diversão garantida. Apesar do tamanho dele, eu não ter pego peixes maiores do que 2 quilos, vale a pena. São tucunarés bem divertidos e eles pegam muito bem todas as moscas, que depois eu vou conversar sobre elas. Os azuis eles acabam crescendo mais, então eles são um caso à parte. Num dos dias nós encontramos grandes azuis, então foi uma diversão o dia todo. Esse dia especial eu estava com o Alisson, pesquei com o Alisson no barco. E ele conhece os pontos tal, e a gente foi pescar num dos pontos. E nesse dia seguramente pegamos mais de 50 peixes no barco. Então foi uma diversão muito grande. E pegamos peixes grandes que o Alisson já postou nas redes, já postou nos stories. Então, azuis grandes, ele pegou, eu peguei, nós fizemos vários dublês. Então foi uma diversão enorme. Vou falar um pouquinho a respeito dos materiais que eu utilizei. Eu trouxe aqui equipamentos número 6, 7 e 8. São os equipamentos que eu trouxe. Eu não montei o equipamento número 6. Tá? Eu achei que ele ia ser estaria no limite para se usar. Então eu trabalhei com o equipamento número 7 e número 8. E trabalhei mais tempo com o número 8 do que com o número 7. Eu comecei com linha Intermediate, mas logo em seguida eu passei para a linha Sinking. Porque nesse período que eu estou pescando, é justamente um período pós-frente fria, que chegou em São Paulo e ainda está em São Paulo, com temperaturas muito baixas, e essa frente fria chegou ao Mato Grosso do Sul, também judiou, e uma parte dela chegou aqui até o Mato Grosso, e os peixes desceram, foram lá para o fundo. Como diz meu amigo Éder Araújo, a gente tinha que ir no pré-sal para buscá-los. Então, a linha Sinking funcionou muito bem. Eu tenho uma linha Sinking de 9 polegadas por segundo, então ela é bem rápida para descer, então você consegue pescar bem nessas condições. Foi a linha que eu adotei, mesmo para lugares que fossem um pouco mais rasos. Acabei ficando com essa linha só e fim de papo. Lugar mais raso,
trabalha a mosca mais rápido, lugar mais fundo, dá o tempo da linha descer. E foi assim que eu pesquei a maior parte do tempo e funcionou muito bem. Isso funcionou para mim, ok? Vamos lá, falar sobre moscas. Este aqui é o saco de moscas que voltou do barco, voltou sem condições, né? Eu vou aproveitar só os anzóis. Então, só para ver a quantidade de moscas que usamos e elas agora voltam só para recuperar os anzóis, vocês devem imaginar como foi produtivo. Então, eu tenho algumas considerações a fazer por moscas. Uma delas é, eu vou fazer uma consideração sobre cor. Eu acabei usando, fiz algumas moscas na cor púrpura, né, ou roxa, né, e eu fiz tanto jumelão como streamers de base branca, com pouco brilho. Eu fiz um jumelão todinho roxo, inclusive no jumelão todinho roxo foi que eu peguei o meu maior azul. Sem dúvida nenhuma, foi a mosca que eu peguei os maiores peixes, foi uma jumelão com um anzol maruceigo número 26, grande, uma mosca grande, roxa. Roxa com bastante brilho dourado. Funcionou muito bem. Eu tenho usado esse tipo de caixa para colocar as moscas. Elas são finas, né? São esguias e elas acomodam bem nossos streamers. E eu tenho me adaptado bem com esse tipo de caixa, apesar de ainda continuar trazendo as moscas em sacos plásticos. Então estas caixas aqui, elas são as moscas que vão para a água, e os sacos plásticos, eles são as moscas que eu eventualmente preciso repor. Uma das coisas que é fundamental ter na caixa para gente que pesca com streamer é um pente desse aqui. Tá? Esse pente aqui é um pente de plástico, também fininho, cabe em qualquer lugar. Eu levo aqui no bolso e acaba de pegar um peixe, pega a mosca e encosta na camisa mesmo e já faz um penteado nela, ela volta em ordem para a água. Já desembaraça todos os pelos e vai embora. Eu trouxe aqui vários tipos de streamers. Então eu trouxe as Left Deceiver, tanto as tradicionais como as variações que vocês já conhecem que eu faço, que são as Tucuna Killer e as Tucuna Attack. As Tucuna Killer tem 3 versões que eu já tenho trabalhado. A versão número 1 continua funcionando muito bem. A versão número 2, ela já deu uma melhorada, e a número 3 ainda preciso refinar. A Tucuna Killer número 3, que inclusive tem vídeo, eu coloquei um papo embaixo, né, uma guelra embaixo, mas essa guelra ela faz a isca flutuar na água até que você comece a estripar. E eu gosto que a mosca, um streamer, ele caia na água, já caia certo e já comece a afundar. Então eu tenho que dar uma refinada para cuidar. A Epeshiner, que é uma mosquinha que eu também já fiz vídeo. Tá aqui. Essa aqui inclusive é aquela roxa que eu já falei. A Epeshiner, essa mosca aqui é fantástica, ok? Então ela funciona muito bem. Ela nesse tamanho, né? Aqui eu tenho um anzol 22. Ela vem trabalhando retinha na água e ela nada com a cauda, né? As EP Fibers nadam com a cauda mais macia e elas provocam bem o tucunaré. E aqui os tucunarés, quando você pega um cardume, eles vêm batendo todo desordenado. Você para um pouquinho, né? Dá uma paradinha. Na hora que você estica de novo, um deles vem e pega com vontade. Então, a Epeshiner, ela funciona muito bem. A Epeshiner eu fiz com anzol, até o anzol número 20. Eu fiz número 20 e 22. Anzol maruceigo número 20 eu achei pequeno para cá. Okay? Vai funcionar bem para o sudeste, mas para cá achei pequeno. Então eu recomendo que para vir aqui,
22 e 24 da IP Shiner. E se quiser fazer maior, precisa considerar trocar parte das fibras que são só de EP Fibers por outras fibras um pouco mais estruturadas, para que ela não enrole no anzol, porque a EP Fiber vai ficar muito macia e vai acabar dando muito trabalho para enrolar no anzol. E a Jumelão, né? Então, essa mosca aqui, você já conhece, eu tenho um carinho enorme por ela. Eu trabalhei com um anzol Circle Hook, com um Maruceigo. Aqui deu mais certo com o Maruceigo, tá? Então eu acabei usando mais as de Maruceigo. Mas esse detalhe aqui é um detalhe que chama atenção. Branca e laranja, a roxa que eu fiz, roxa com dourado, funcionou muito bem. Só que a roxa com dourado, os peixes acabaram com ela, né? Outra mosca que eu gostei de usar, deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Ela tem um nado fantástico, inclusive foi com ela que eu peguei o último peixe da viagem, que foi um belo de um pinima. É uma bucktail deceiver. Basicamente é uma mosca só de bucktail branco, com brilhos, né? E aqui eu coloquei brilhos prateados, acinzentados, perolados, né? E é uma mosca cujo material, o bucktail, ele não tem perigo de flutuar. A quantidade que a gente coloca é bem pouca, tá? Então é uma mosca que entra na água, já entra na água rasgando a água. Então é uma mosca bem legal e eu adorei de usar. Eu vou tentar fazer essa mesma mosca com outras fibras, como a Fine Hair da Wild Fly Shop. Vamos ver se funciona. Se funciona bem como esta aqui. Depois eu falo para vocês, eu vou testar e aí eu falo. Em geral foram isso, tá? Foram streamers de diversos tipos que eu coloquei, um pouco maiores, um pouco menores, streamers que tinham penas, que estão no conceito da Left Deceiver, eu mantive, então mantém a pena, funciona muito bem, né? Troca-se o bucktail por fibras sintéticas. E por falar em fibras sintéticas, é sempre bom lembrar, na Jumelão, aqui eu estou usando o EP Fiber. Então tem bastante EP Fiber aqui. Acontece que os anzóis são grandes e aqui tem muita resina, então ela cai na água e ela já endireita, né? E a fibra então entra mergulhando. Quando você faz um streamer, por exemplo, como este aqui, tá? Como este aqui, que tem a caudinha vermelha, né? O Red Tail. Esse especial aqui, ele foi usado. Eu usei. Acontece que eu acabei me descuidando. Coloquei num anzol bem pequenininho e acabei usando fibra demais. Então, na hora de tirar os tufinhos, eu acabei deixando muita fibra. Devia ter dividido ao meio e ainda avaliado se era necessário. O que acontece é que ela cai na água e ela dobra e flutua. Aí você estripa, aí sim ela desce. Mas só o fato de cair na água e flutuar já não me agrada. Mesmo que depois ele afunde, aí enche de água, afunda bem, não tem problema. Mas então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Aprendizados. Sempre que forem usar, principalmente EP Fiber, ou aquelas lãs pseudo-marubu, ou como forem usar outras fibras muito finas e que elas têm a sua base química, o polímero tá relacionado com o polipropileno que flutua. Você pode tirar isso aqui daquele novelo de lã, enfim. Moscas que você vai fazer com fibras sintéticas, você precisa controlar a quantidade de fibras que você vai colocar na mosca, porque senão ela vai cair na água e vai deitar, né? E depois só vai endireitar e afundar quando você começar a estripar. Só que aí você já perdeu meio metro. Então, às vezes, você tem um arremesso de precisão e precisa que a mosca já comece a trabalhar desde o começo. Isto não é legal. Então, o que aconteceu aqui com esta mosca foi uma falha minha. Eu coloquei muito material e eu estou dizendo para vocês,
não fazer o mesmo, ok? Uma coisa que eu recomendo que vocês não façam para compensar é colocar peso. Então, colocar muita resina e qualquer outro artifício para colocar peso. Não faça isso. Diminua a quantidade de fibras na hora de atar. Este é um erro que a gente comete quando não olha para esse detalhe ou deixa passar, ok? Essa música aqui eu fiz, tem um vídeo no canal, eu reproduzi esta música aqui e vim testar aqui no Lago do Manso. Então é uma música grande, é uma música volumosa e ela é bem legal. Ela trabalha deslizando, ela trabalha fazendo o trabalho de popper, e o trabalho que eu mais gosto dela é quando você puxa com vigor, ela mergulha e vem bem debaixo da superfície. E este palmer aqui, essas fibras aqui, geram muita borbulha atrás. Então isso aqui é terrível. Eu peguei um tucunaré com ela e tive mais 5 ações. O que acontece com esta mosca aqui? Os peixes que atacaram esta mosca não eram peixes grandes, e esta mosca aqui eu fiz um tamanho grande. Um anzol aqui é um anzol número 26. Então o que acontece é que eles erravam muito, não conseguia abocanhar a mosca, né? Então eram amarelos de 1 quilo mais ou menos, então eles erravam bastante. Então eu peguei tive 6 ações, mas já mostrou que funciona. Uma dica, eu gostei de usar esta mosca com linha intermediate. O nome dessa mosca é Zipper, e a tradução ao pé da letra seria bebedora, que é justamente fazer o papel de diver. Você puxa, ela vem fazendo borbulhas atrás. A linha intermediate funciona muito bem, justamente para esse tipo de trabalho. Então, fica aí uma dica, se alguém quiser fazer e testar, tá aí uma sugestão. Essa mosca aqui com o anzol 26 se mostrou uma mosca grande para o cardume de tucunarés que eu estava trabalhando. Para os azuis maiores, de 50 centímetros, 45 centímetros, você vai ter esse tamanho bem tranquilo e vai funcionar bem, tá bom? Bom, era isso, né, sobre moscas e sobre os materiais que eu usei. Foram 4 dias incríveis. Nós, mesmo na condição de pós-frente, eu consegui pegar uma média, se fizer uma média de 25 peixes por dia. Então os meus dedos estão todos corroídos, né, de pegar o peixe, segurar, tal. Foi bastante intenso. Foi uma experiência incrível. Eu acho que vale a pena vir. É um lago bem produtivo. É um lago que merece a sua visita, mas você tem que vir com alguém que conheça, com alguém que saiba navegar, porque é um lago muito grande. Você não pode ser pego numa surpresa de um tempo virando uma virada de tempo, se você não está num barco adequado. Tem uma série de coisas de segurança que você precisa cuidar. Outra coisa que você precisa cuidar é de hidratação e algum tipo de proteção ou vários tipos de proteção para o sol. Não se deixe enganar, porque às vezes tem uma brisa e pode não parecer, mas o sol torra, ok? É isso, eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos. Tchau, tchau.